Frequência vibracional. Afinal, o que é mesmo a iluminação? Vendo o mundo tão cheio de emoções negativas e vibrações baixas, é difícil imaginar que possamos estar perto de um estado de percepção iluminada. Caso tenhamos recaído em frustração, irritação, exaustão ou depressão, ou se o principal foco estiver na família, na saúde ou na carreira, todo o conceito de realização pessoal ou iluminação pode parecer ridículo ou remoto, seja em distância ou tempo. Talvez isso seja a última coisa que nos passe pela mente, mas garanto que é a primeira preocupação de nosso coração e alma. Quando as defesas baixam por excesso de exaustão e a mente não está no controle, talvez simplesmente passemos para o nível seguinte do eu, um estado de percepção transparente em que nada interfere com a expressão de nossa alma. O grande mestre budista Dogen disse: não pense que você necessariamente se aperceberá de sua própria iluminação. Talvez isso se deva ao fato de o estado de iluminação não ser considerado um destino final, mas sim um caminho contínuo em que a meta recua e se expande à medida que nos aproximamos dela. Iluminação é uma palavra que, ao longo da história, e principalmente no Ocidente, teve de ser usada com parcimônia por medo de perseguição por charlatanismo ou heresia. No Ocidente, há o conceito de salvação. No Oriente, há o Nirvana, Satori ou Mukti, Moksha. E no Islã, o Alcorão fala de um alto estado chamado alma em paz. Desconfio que poucos de nós tenhamos uma ideia clara do que esses termos significam ou de como o estado de iluminação espiritual, e não só mental, na verdade é. Como poderíamos mudar quando nos acostumamos a viver no corpo nas frequências mais altas? Os místicos de todos os credos provavelmente chegam mais perto dessa experiência, por meio da fusão direta com o divino. A iluminação ou realização pessoal é muitas vezes definida como despertar para uma divindade interior e ter uma percepção de um eu autêntico e verdadeira natureza. O eu da personalidade cotidiana e a experiência da dualidade se desvanecem, de modo que nos reconhecemos diretamente como consciência pura. Sentimos uma paz de espírito que não tem anseios, raiva, nem outros estados aflitivos que causam sofrimento, e conhecemos a união com tudo o que é, ou seja, uma divindade amorosa e eterna. No estado de iluminação, a mente, com todas as suas interrupções abruptas e sua tendência ao conflito, continua lá, só que não nos identificamos com ela. Em vez disso, havemos representar.
William Black incutiu muitos sentidos em sua descrição simples da iluminação, quando disse que ela era assumir totalmente por sua vida. Alguns de nós podemos confundir a iluminação com a ascensão, que é quando a frequência do corpo se eleva tão rápida que ele desaparece da realidade física. No Ocidente, diz-se de Enoque, bisavô de Noé, que andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Hércules, por sua vez, foi levado ao céu e transformado em Deus por Zeus. A doutrina cristã prega que Jesus ascendeu corporalmente aos céus 40 dias após sua ressurreição. No Oriente, há mestres ascensionados. A teosofia os chama de Mahatmas, que aparecem e desaparecem quando querem ao longo do tempo de muitas formas distintas. Talvez, à medida que muitos de nós nos tornemos iluminados ou realizados, o que estou chamando de transparentes ou inteiramente feitos de luz límpida, descubramos que temos a capacidade de ascender e descender pelos reinos, levando conosco nosso corpo físico, se assim quisermos. À medida que aprendemos plenamente os princípios da materialização e desmaterialização da realidade física, talvez ascender não seja tão difícil assim. Quando olho para dentro de mim e vejo que não sou nada, isso é sabedoria. Quando olho para fora e vejo que sou tudo, isso é amor. Minha vida gira entre uma e outro. Siri Nisargadatta. Como poderia ser a iluminação para nós, gente comum? Perguntei a um amigo que entende do tema se queria ser iluminado e, para minha surpresa, ele ficou em cima do muro e não me disse o que realmente acha da ideia. Ele parece considerar o conceito presunçoso e definitivo demais, como se a iluminação acarretasse tanta responsabilidade que ele talvez não estivesse à altura dela. Então eu lhe perguntei o que a iluminação significa para ele e como achava que seria viver após tornar-se iluminado. Ele riu e disse que provavelmente não seria muito como a vida dele. Disse também que não temos muitos modelos do que é iluminação, porque os iluminados devem viver em cavernas, meditando, para manter o mundo de pé, passar direto por nós nas ruas, de modo que nunca os vemos em ação. Além disso, a seu ver, as pessoas acham que a iluminação é uma experiência de pico na qual somos envolvidos por uma luz branca. Ouvimos anjos cantarem, recebemos toda a sabedoria coletiva do universo de um só golpe e nos tornamos santos para todo sempre. E aí, quem seria seu amigo? Perguntou brincando. Mas o que acontece no dia seguinte à iluminação? Insisti. Meu amigo pensou e respondeu o seguinte: eu provavelmente faria muitas das mesmas opções que faço agora, só que não me preocuparia. Não duvidaria de minhas capacidades, nem de minha orientação ou de meus impulsos criadores.
eu tenderia naturalmente à visão amorosa e à solução que beneficia a todos, em vez de escolher a punição ou o sacrifício. Eu não acharia que o mundo é injusto. Compreenderia o benefício e o sentido oculto dos fatos e viveria uma vida simples. Tudo seria apenas mais simples. Como isso é verdade? Não tão diferente, mas muito diferente. Imaginar a iluminação é um pouco como nos imaginar como a pessoa mais rica da Terra ou ser um ser imortal. Parece algo muito distante de nosso modo de pensar habitual. No entanto, por ironia, talvez não seja tão diferente assim. Simplesmente saberemos quanto é ilimitado. Estou convencida de que, a despeito da horrível negatividade do mundo, a experiência da transparência ou lucidez espiritual se tornará comum. Quando mais gente estiver passando pelo processo de transformação, será cada vez mais fácil para todo mundo viver e repousar em nossa frequência original. Pode soar como se fosse uma coisa banal, mas a experiência de afetividade, mudar essa frequência, que esse tom unificador é poderosíssima e pode nos transportar ao estado do céu na Terra. Há caminhos Yang e Yin para iluminação. Há muito tempo, tenho uma certa compreensão da obtenção do crescimento espiritual que difere da adotada pelas principais religiões do mundo. Talvez eu esteja consciente disso porque a era da intuição está promovendo um novo equilíbrio entre a percepção e a energia Yang masculina e Yin feminina. Historicamente, acho que o mundo não tem questionado a visão do crescimento espiritual, que se baseia em grande parte na experiência dos homens quanto a como este funciona, como sua compleição fisiológica e química cerebral. Acho que as mulheres têm uma experiência diferente do processo. Não digo isso porque nenhum tipo de feminismo ou anseio de ascensão, mas sim porque sinto que uma visão mais abrangente está se abrindo para nós e que, se reconhecermos como o corpo e o cérebro das mulheres entendem o universo e a iluminação, contribuiremos para elaborar uma realidade mais ampla. Combinando as visões Yang e Yin, podemos encontrar um meio unificado pelo qual todas as pessoas, independentemente de sexo, possam atingir os mais altos níveis de percepção. Para resumir, pelo fato de seu cérebro ter menos fibras que conectam os hemisférios esquerdo e direito, os homens tendem a perceber o mundo de uma forma não exclusiva, unilateral. Um lado do cérebro de cada vez. Isto lhes confere a aptidão natural para a análise e a compartimentalização. A intuição do hemisfério direito é um modo que eles muitas vezes precisam ativar intencionalmente. Portanto, tem sentido que o homem naturalmente entenda o divino por meio da separação.
Seu caminho é estar no mundo e não ser do mundo. A realização pessoal masculina baseia-se geralmente na abstinência das tentações físicas, na contemplação e no estudo, na cerimônia física estruturada, na cessão da vontade pessoal a um mestre e no isolamento monástico. No Zen, por exemplo, todas as coisas do mundo são tratadas com neutralidade, como nada especial, tudo especial. O céu, a terra pura, é a meta que está acima e fora, além deste mundo. As mulheres, por outro lado, têm muitas fibras conectando os dois hemisférios cerebrais, o que lhes confere a capacidade de perceber de uma forma inclusiva, na qual a separação das pessoas e do mundo, e até entre pensamento, emoção e espírito, é intrinsecamente difícil. As mulheres desabrocham com relacionamentos, conversas, ternura, fusão, sentimento e intuição. Tem sentido que seu caminho para a iluminação seja penetrando e infiltrando-se no mundo pela matéria, por meio de tudo o que diz respeito ao humano. As mulheres tendem a conhecer os mundos, sejam físicos ou não físicos, como partes do próprio corpo. Elas são o mundo. A vida consiste em assistir e cuidar, já que é muito fácil sentir a dor alheia. Para as mulheres, a iluminação não é uma meta à parte, é o lugar de onde, no fundo, elas vêm. Na era da intuição, parece-me que, por fim, a humanidade como um todo está conseguindo levar uma forma singular de percepção, a desabrochar plenamente. Como seres humanos, temos um potencial especial porque somos dotados de sensibilidade consciente e livre-arbítrio. Podemos desenvolver ao enésimo grau nossa capacidade de sentir, até que sentir se transforme nas emoções iluminadas da empatia e da compaixão, e nos intuamos nosso caminho para a fusão com nossa fonte. Como o sentimento e a sensibilidade estão relacionados ao corpo, nossa percepção dos reinos invisíveis pode ser mais real e pessoal. Isso significa porque podemos concluir nosso experimento evolucionário de ser indivíduos realizados, vendo-nos conscientemente como mini hologramas ou microcosmo do divino. Quando somos sensíveis, nossos relacionamentos com tudo o que há no mundo incluímos e integramos mais ou menos como quando comemos. À medida que digerimos nossas experiências, recebemos o valor alimentício divino que há em tudo. À medida que incluímos tanto o luminoso quanto o sombrio, cada nova parte nos ensina e expande, tornando-se parte da luz límpida de nosso campo pessoal. O conhecimento passa a ser pessoal, a complexidade se simplifica, a dissonância se harmoniza e sentimos afinidade com todas as formas de vida. Diferentes visões de mundo se difundem para formar uma verdade maior. Por fim, nos tornamos tão inclusivos que desistimos de nos definir. O divino se torna nós e nós nos tornamos ele. Conhecemos nossa identidade superior
recebendo tudo. Tudo é sagrado na condição humana. Penny Peirce.